E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo Vasconcelos, seja bem-vindo aqui nesse canal se você é novo por aqui. No vídeo de hoje eu quero falar 5 mancadas que as fabricantes ainda fazem nos seus modelos de notebooks aqui do mercado brasileiro. Se alguma coisa dessas aí não for do seu agrado, é bom você ficar bem de olho. Lembro vocês aí que estão aqui me assistindo, tem um grupo do Telegram onde eu coloco ofertas de notebooks praticamente todo dia. Sempre que tem um preço muito bom, um cupomzinho bem legal, tá lá no grupo, eu coloco pra galera fazer sua compra e economizar bastante, tá bom? Então fica ligado, o grupo tá aqui na descrição, o link para você acessar. Em primeiro lugar, nós temos porta Ethernet, ou seja, a porta EJ45 para internet cabeada. Infelizmente, surpreendentemente, você encontra modelos que você encontra sem porta Ethernet. Se eu não me engano, ainda há alguns outros por aí que não possuem porta Ethernet. Se eu não me engano, o Samsung Book Go não tem porta Ethernet. Se eu não me engano, se eu estiver errado, tá? Me corrijam aí nos comentários. Porém, chega a ser um problema, tá, pessoal? Não para a maioria das pessoas, mas pode ser um problema, visto que para jogos online isso aí se torna um empecilho, tá? Porque você reduz bastante a latência colocando ali o cabo direto na porta Ethernet, né? No EJ45 do seu notebook. Baseando-se apenas na conexão Wi-Fi, você tem algumas perdas de pacote proveniente aí, é claro, da conexão sem fio, certo? Por mais que você utilize a conexão 5G. E se isso te incomodar, é bom dar uma olhada antes de pegar um notebook aí sem porta Ethernet. Em segundo lugar, eu vou citar para vocês sobre a tela HD. Voltando aqui no tempo, tá, pessoal? Final de 2020, desde quando eu comecei o canal, eu ainda recomendava alguns modelos com tela HD, visto que na época que eu comecei, né, a ter mais visualizações aqui no canal recomendando notebooks, era uma época em que estava o preço altíssimo, tá, no mercado brasileiro aqui devido a aquele problema de semicondutores, tá, da pandemia e tudo mais. Vocês lembram daquele período, tá? Então estavam os preços todos muito altos e a gente estava com problemas aí de achar alguma coisa meio imponderável, digamos assim, entre desempenho, né, custo-benefício e o valor que estava muito alto na época. Infelizmente, na época ainda tinham muitos modelos com tela HD, tá? Hoje, pessoal, nós vemos aqui uma grande diferença no mercado brasileiro. Eu acho que eu passei por esse período bem no momento de desenvolvimento do mercado, tá? Em que telas HD, né, era predominante aqui no mercado brasileiro, tá? Então você praticamente só achava esses modelos assim com tela HD. Hoje já temos um cenário bem diferenciado em relação a isso, tá? Então você tem até modelos de entrada vindo com telas HD. Graças, é claro, bom citar também aqui nesse vídeo, a Acer, que fez um bom trabalho aqui com relação a esse assunto, tá? Foi ela que começou trazendo painéis Full HD, tá? Juntamente com a Lenovo, e trazendo também painéis IPS, tá? Que até hoje a Acer ainda traz modelos de entrada, né? Com Core i3 ali, com Ryzen 3, com painel IPS já, tá? E Full HD, certo? Pode ver, quem participa já do grupo lá de ofertas aqui do canal já viu que eu não recomendo mais nenhum modelo com tela HD, somente Full HD, porque, como eu disse agora para vocês, o mercado já está evoluindo nesse aspecto e você já encontra aí produtos, né, modelos com processadores de entrada. Não tem motivo mais para recomendar telas HD. Na época até dava um aval, porque não tinha muita opção. Modelos com armazenamento mecânico. Bom, pessoal, se tiver algum barulho aí estranho no áudio, é porque tá chovendo aqui, infelizmente não tenho muito o que fazer. Muitos modelos bons, tá? Por exemplo, Samsung Book, você encontra ali Core i3, por exemplo, dessa primeira geração, tá? Tela já Full HD. Você encontra versões com SSD, né? E você encontra versões ainda com HD comum, HD mecânico, tá? Isso é um grande problema hoje em dia. A maioria de vocês já deve saber que o HD convencional ele é muito lento para capturar ali os dados. E o ideal é sempre procurar modelos com SSD, tá, pessoal? Ou no máximo modelos híbridos que contam ali com armazenamento SSD para você instalar os seus aplicativos ali e inclusive o sistema operacional e utilizar o armazenamento secundário convencional, que
que geralmente tem mais capacidade, né, para você guardar arquivos brutos, fotos, guardar vídeos, aí sim tudo bem, tá? Aí é uma boa. Mas entenda o seguinte, o processador em si geralmente não é tão lento, tá? O problema realmente é o armazenamento, tá? Então, para exemplificar isso para vocês, você pode muito bem comprar um Celeron 4020, né, para uso básico, e você vai conseguir uma velocidade muito maior de resposta com um SSD instalado e não com um HD convencional. Agora você junta um Celeron com um HD convencional, a bomba já está criada, beleza? Então esse é um problema que ainda ocorre, né? É um fato que ainda acontece no mercado brasileiro aí no varejo, a não ser, claro, quem já sabe que está comprando um HD convencional para um uso específico. Nossa quarta mancada de hoje, dispositivos que vêm com RAM soldada. Para alguns pode não ser um problema. Na minha opinião, eu não gosto muito. Na verdade, pessoal, o que eu acho é que você fica limitado, principalmente os modelos intermediários ali, que eles vêm com 4 GB soldadas na placa, tá? E você só tem um slot para poder colocar um outro pente de memória ali. Você fica limitado sempre a um dual channel de 8 GB. Por exemplo, quer aumentar a memória do teu notebook, você vai ter que vender, se desfazer daquele pente de 4 GB, comprar um, por exemplo, de 8 GB. E aí você vai e coloca ali, ele vai ficar limitado ainda num dual channel de 8 GB, tá? De 4 mais 4. O restante da memória que sobrar vai ficar em single channel, ele vai trabalhar no Flex Mode. E ainda há, pessoal, modelos com apenas memória soldada na placa, então nem slot você tem ali na placa, né, para acessar e colocar um pente. Toda a memória dele, de 8 GB, por exemplo, é soldada na placa. Há alguns modelos, né, que trazem aí a possibilidade de você estar utilizando 2 slots para você colocar a memória, tá? Seria ele, por exemplo, o Samsung Book, tá? Que vem ali com o Core i5 11ª geração, ou então os modelos gamer, todos os modelos gamer até hoje que eu conheço, inclusive aqui o Lenovo Game 3i, de um mais barato que você encontra hoje aqui no mercado, ele traz aí já 2 slots para você colocar memória RAM, certo? Então você ainda encontra alguns modelos desse tipo aí. Nós temos aqui no mercado processadores com gráficos integrados muito interessantes, tá? Nós temos ali os Core 11ª geração com Iris Xe, tá? Que tem um desempenho legal. E temos também os AMD Ryzen, tá? Vega trazendo bom desempenho aí. Gráficos integrados, pessoal, para quem não sabe, eles são extremamente dependentes ali da velocidade da memória RAM do seu computador. Então, se você tiver uma memória sempre em dual channel, ótimo, é o melhor cenário para o seu chip gráfico, tá? Seja ele Vega ou Iris Xe. Então, se você pode colocar mais memória em dual channel, seria muito mais interessante. Não estou falando que todos os modelos que têm memória soldada são ruins, tá? Alguns têm um bom custo-benefício. Você tem que analisar se vale a pena para você. Eu geralmente recomendo alguns modelos, os da Acer, por exemplo, ali, todos eles têm 4 GB de memória soldada e um pente para você fazer o upgrade. E eu sempre recomendo o Acer Aspire 5 aqui no nosso canal. E o nosso último ponto aqui, a nossa última mancada, seria o sistema de refrigeração simples para modelos com GPU dedicada. Um sistema de refrigeração simples, ou seja, com um ou 2 heat pipes ali, com uma ventoinha para um processador com chip integrado, né, que são ali, por exemplo, os Core i5 1135G7 ou os Ryzen 5500U, por exemplo, tá ótimo, tá? Não tá ideal, mas tá bom, dá para levar, tá tranquilo. Porém, você encontra, e é uma coisa que as fabricantes ainda não se ligaram, que é utilizar um sistema de refrigeração duplo ali, 2 ventoinhas, para você não passar perrengue. Tanto é que eu testei bastante aqui no canal, para quem já viu, sabe o que eu tô falando. Testei bastante aqui no canal e eu sempre recomendei jogue com base cooler, porque ele esquentava demais. Em jogos ele esquentava muito. Praticamente todos os modelos que tem uma GPU dedicada de entrada hoje no mercado, né, essas que eu falei, por exemplo, você vai encontrar um sistema simples de refrigeração dentro dele, tá? Infelizmente. Há um modelo até hoje que eu vi, que eu achei muito interessante, que eu venho recomendando aqui no canal de ofertas, que é o Aspire Vero. E ele vem lá com 2 ventoinhas lá dentro, isso porque não tem uma GPU dedicada, nem de entrada. Ele vem já só com o processador e o chip gráfico integrado
e ele tem lá 2 ventoinhas para refrigeração. Então esse aqui foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do estilo do vídeo aqui. Deixa o like aqui no vídeo para mim, para eu saber se você gostou. Deixa aqui seu comentário também aqui na descrição. Se inscreva aqui no canal e a gente se vê. Até mais. Fui!